cabeleireiro, ainda tinha aquele preconceito, né, de que todos os cabeleireiros eram homossexuais. Então os meus amigos falavam, agora você vai virar viado, né? Pô, vai começar a pisar na folhinha agora, depois de... Eu tinha 18 anos na época. Eu falei, não tem nada a ver, cara, vocês estão vendo de outra maneira. E eu nunca liguei pra esse preconceito, nunca liguei. Mas enfrentei, de uma maneira descolada. Mas eu não ligava, eu sofri descolado. Eu falei assim, o que eu tenho que fazer é pra mim, não é pros outros. Então eu tinha que provar pra mim mesmo, não era pros outros. Minha mãe me apoiou, né? Meu pai olhou assim pra minha cara, você tem certeza? Eu falei, tenho, pai. Ah, então tá bom. Então, foi legal, e né? foi. Então eu fiquei 3 meses sem ver meu pai. Fala galera, mais um Pod de Beleza na área. Eu sou o Fernando Pascoal e estou aqui nesse ambiente maravilhoso. Mais uma vez, um ambiente masculino. Gislaine tá de folga, Novembro Azul. Ela não vai participar dos episódios. Gravou o Outubro Rosa, então hoje eu tenho um convidado mais que especial. Nós vamos falar hoje sobre tendência masculina. Nada mais, nada menos, Felipe Hallowell. Seja bem-vindo! Obrigado. Que Obrigado prazerzaço pelo convite, ter você aqui mais uma vez, né, com a gente. É, a segunda vez que Segunda vez. Então, nós vamos falar de homens. Vamos falar dos homens de hoje, né? O que você tá achando desses homens aí? Vamos devagar, não? hein, Felipe? Vamos devagar, que esses homens aí tá... Queria falar pra você um pouquinho... Como que mudou, né, Felipe, Se a gente for falar por década, né? Como que os homens se tornaram mais vaidosos conforme foi passando o tempo, né? É que eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas em geral, os homens, se perceberam que a importância da imagem, que é muito importante você ter a sua imagem fala por você, eles entendem isso instintivamente, mas não sabem muito bem como isso funciona. E, infelizmente, estão caindo numa padronização de fazer aquele corte de cabelo tudo degradê, tudo reto. E parece que todo mundo quer a mesma coisa, que não é nada a ver com a maioria. Então, eles estão muito confusos. O papel do homem mudou radicalmente, mas radicalmente, tão rapidamente, que nós todos os homens, nós não estamos preparados realmente para essa nova realidade que estamos vivendo. Nós não fomos preparados, nossa educação foi inadequada. Sim. Então eu vejo as pessoas meio perdidas, não sabendo como que devem agir, especialmente com as mulheres. Eles ficam confusos. Deve ser um bad boy, deve ser um machão, ou deve ser mais um metrosexual, sei lá o quê. E estão muito confusos, né? E as mulheres estão dando sinais confusos também. Então fica mais confuso, né? É isso que eu vejo em geral, né? No geral, eu também tenho percebido, né, que hoje os homens, eu como visagista, eu tenho bastante procura hoje de homens que querem cortar o cabelo. Eles estão querendo fugir um pouco desse padrão que as pessoas colocaram. Sim. Sobre passar a maquininha do lado e fazendo um degradê, deixar o cabelo mais arrepiadinho em cima. Pelo menos as pessoas que me procuram para fazer o visagismo, porque eles cansaram dessa moda. Ninguém quer ser igual ao outro. Isso. Então, quem é você? O que você quer expressar? E essa é uma pergunta extremamente difícil para as pessoas responderem. Especialmente se a educação foi feita de uma maneira padronizada. Você tem que ser forte, homem não chora, tem que... Então, se você pergunta para um homem o que você quer expressar, em geral ele vai responder, eu quero ser forte e viril. Mas para quê? Isso vai ser benéfico para ele no trabalho? Você tem que ser viril no trabalho, você tem que ser forte, você tem que ser dominador. Eu acho que não, você tem que mostrar que você tem empatia com as pessoas.
Então, é justamente o contrário daquilo. Sim. Tem que ter compreensão, tem que ter tolerância, tem que ter um monte de coisas que antigamente você fala, isso aí é coisa de... não é homem. Só que o papel do homem mudou, assim como o papel da mulher. E isso mudou muito rapidamente. Eu vi essa mudança na minha... Eu estou com 72 anos. Quando eu tinha 15, 14, 10 anos, por aí, a mulher não trabalhava. Trabalhava se fosse de uma classe social mais baixa. Mais baixa. Mas era um trabalho muito servil, né? Trabalhar para ter uma profissão, de sair de casa, buscar uma profissão, não tinha. Podia ir na faculdade, mas a prioridade era casar e ter filhos. Hoje isso não é prioridade para muitas mulheres. Continua sendo prioridade para algumas. Mas as mulheres estão querendo ter suas vidas, querem ser respeitadas como seres humanos, como pessoas. E o homem está vendo a mulher como mulher. Ele não vê a mulher como ser humano. Ele não vê como uma pessoa. Ele não vê as qualidades da pessoa. E, infelizmente, a grande maioria das mulheres também não sabe expor as suas qualidades de pessoas. Entendi. Por exemplo, se eu perguntasse para a Gislaine por que ela casou com você, não é porque você é machão, viril, etc. Era por causa das suas qualidades de pessoa. Ela ia responder, eu acho que ele é dinâmico, ele é alegre, brincalhão, não sei o quê. Aí se eu pergunto para você por que você casou com a Gislaine, também não é, porque eu achei ela sexy, bonita, não sei o quê. A gente não fica com a pessoa por causa disso. E é difícil você construir um relacionamento. Porque hoje criar um relacionamento exige que você veja o seu companheiro ou sua companheira como um ser humano. E essa pessoa tem que se posicionar como um ser humano. A parte feminina ou a parte masculina entra depois. Sim. Em certas horas. Mas não é o que carrega o relacionamento. Só que nós não fomos ensinados a fazer isso. Nós não tivemos nem modelos de como agir dessa maneira. Porque os homens e as mulheres não se relacionavam assim. Os homens iam trabalhar, a mulher ficava em casa, ele era o provedor. E a mulher cuidava dos filhos. Eu fui criado nessa geração. Sim, e o homem mal cuidava dos filhos. Dos filhos. Eu tenho uma história que eu conto, que é no começo da minha profissão. Eu estava transição de carreira. Então eu trabalhava no período da noite, da madrugada, saía. Eu fazia bordado em estampa. Legal. Então eu passava a madrugada na fábrica e eu vinha para casa, dormia um período, né, até meio-dia, e depois eu ia fazer o curso de cabelo, saía do curso do cabeleireiro e ia para a escola, porque eu ainda estava no meu último ano do colégio, no ensino médio. Eu fiquei 3 meses sem ver meu pai. Nossa. Morando na mesma casa. Então Como que eles reagiram a você quando essa escolha de ser cabeleireiro? Quando eu escolhi a profissão do cabeleireiro, ainda tinha aquele preconceito, né, de que todos os cabeleireiros eram homossexuais. Então, os meus amigos falavam, agora você vai virar viado, né? Pô, vai começar a pisar na folhinha agora, depois de... Eu tinha 18 anos na época. Eu falei, não tem nada a ver, cara, vocês estão vendo de outra maneira. E eu nunca liguei para esse preconceito, nunca liguei. Mas enfrentei. De uma maneira descolada. Você sofre isso, né? Mas eu não ligava, eu sofri descolado. Eu falei assim, o que eu tenho que fazer é pra mim, não é pros outros. Então tinha que provar pra mim mesmo, não era pros outros. Minha mãe me apoiou, né? Meu pai olhou assim pra minha cara, você tem certeza? Falei, tenho, pai. Então tá bom. Foi legal, né? Foi. Então eu fiquei 3 meses sem ver meu pai. Então essa parte que você tá falando do homem ser homem, eu tinha meu pai como provedor. Então meu pai me ensinou o quê? O homem tem que trabalhar e cuidar da família.
O cuidar da família é levar dinheiro, Sim. né? Meu E pai é da pronto, mesma, acabou. meu pai é da mesma década do que você. Sim. E minha mãe fazia sim os trabalhos dela do lar, mas a minha mãe também trabalhava como faxineira, que também me ensinou bastante. Sim. Me ensinou a ser organizado, me ensinou a ser limpo, dedicado, né? Cuidar da E ser família batalhador, né? e ser batalhadora. Então minha mãe é uma guerreira, né? Então é isso. E quando eu conheci Gislaine, eu já estava na área da beleza, eu já vivia da área da beleza. O que a Gislaine procurava? Um homem. Quem que era o homem? Um provedor que sabia falar não. Não era tudo amém, né? Os homens de hoje, amém, querida, você faz, você manda. Não. Eu era o provedor. Eu fui o primeiro homem a falar não pra ela. Ela fala que isso impactou ela. Vamos no shopping? Eu falei, não, não vou. Então ela fala que ali ela se apaixonou. Quando eu falei não pra ela, ela falou, nossa, nunca ninguém me falou não. Né? Foi o primeiro não, foi eu. E ela falou assim que via muito o pai dela em mim. Né? Um cara que acordava cedo, gostava de trabalhar, curtia a minha vida, lógico que a gente sempre curtiu, mas sempre vivia. E hoje, o que eu vejo? Que a geração de hoje, eu até brinco com o pessoal lá no salão, falo assim, a geração de hoje não gosta de trabalhar. A Eu acho que eles geração... não gostam de... Eu acho Responsabilidade. que tem medo de compromisso. Isso aí. Não quer ter uma responsabilidade, não Aquela quer ter um coisa, compromisso. querem ser jovens para o resto Da da vida. E as mulheres também brincam de ser mães. Você vê que a própria imagem, querem manter aquela imagem de adolescente. Quem cria não é a mãe, é a escola. A escolinha, né? Infantil. Porque a mãe está ausente. Então, assim, a Gislaine, quando ela chegou pra mim e falou assim, olha, eu não quero mais trabalhar, foi uma opção dela. Eu falei assim, tá, o que você quer fazer? Ela falou, eu quero cuidar dos meus filhos. Eu falei, ok, tá tudo certo. E ela trabalha em casa. Ela trabalha de casa. Então, ela atende as clientes dela. Ela é coach, né? Ela atende mulher. Então, o período que eu estou trabalhando, ela tá cuidando da família. Quando eu chego em casa, ela começa a trabalhar. Ela atende as clientes dela no período da noite. Que ela se sente bem. Ela sai de lá realizada. Mas ela não deixa de cumprir o papel dela de mulher. Ela ainda vai no salão. Ela vai fazer a unha. Ela faz a depilação. Então, ela se cuida ainda. Sim. Mas o que eu tô vendo hoje, Felipe, é que os homens de hoje em dia, eles estão deixando de cumprir o seu papel. É porque aquela coisa, quando você fala, aquele preconceito que tem, já revela muita coisa. Revela que se o homem tem sensibilidade, então ele não é homem de verdade. Então, sensibilidade é coisa de mulher. Então, você não pode ser artista, não pode ser criador, você não pode ter... Como? Não posso ter sensibilidade. E continua assim. E hoje, por exemplo, você sai do ambiente da área da beleza, mas entra numa empresa. Eu sou assinante da revista Fortune há mais de 40 anos. Porque eu gosto de ver o outro lado. Eu não tenho nada a ver com grandes negócios, porque só falam de bilhões de dólares, que é meio intimidador. Né? Eles não falam em nem mil, milhões. Nem milhões, eles falam em bilhões. Bilhões. E há 40 anos atrás, tinha um CEO, né, o dirigente da General Electric, que era o Jack Welch. E ele era considerado o máximo de líder de uma empresa. E ele era admirado, escreveu um livro e tudo mais. E o estilo dele era aquela coisa de chegar na empresa e mandar. Ele gritava com as pessoas, humilhava as pessoas. E ele criou um sistema chamado Six Sigma, que era uma parte desse sistema é que todo setor numa empresa, da empresa, avaliava os seus funcionários e colocava o funcionário em tipo A, tipo B ou tipo C. E não tinha discussão. Se você entrava no C, que eram os 10% piores, você era despedido. Implacável.
Se você estava no grupo A, que eram os 10% melhores, você tinha chance de ser promovido. Isso criava uma tensão tão grande nos funcionários. Você imagina você trabalhar com a perspectiva que você pode ser despedido, mesmo você dando o seu melhor, você tentando fazer o melhor, simplesmente porque você cai no grupo C. E o que acontece no ano seguinte? Porque o ano seguinte, cair no grupo B é mais difícil. Porque você já eliminou os piores. Então fica cada vez Mais difícil. mais difícil, mais tensão, mais aflição, mais nervoso. E as pessoas começam a trabalhar duros, etc. E aí você vê que esse sistema não funciona. E a nova geração que entrou nesses 40 anos simplesmente não aceita esse tipo de comportamento. Não aceita ser tratado dessa maneira. Eles vão embora. Eles vão procurar uma empresa que os trata melhor. E nesses 40 anos, eles começaram a publicar uma lista dos melhores lugares para trabalhar. E o que acontece? Quais são os melhores lugares para trabalhar? É o que trata melhor o funcionário. Então, o dirigente agora tem que saber como tratar o seu funcionário bem. Ele tem que ter empatia. Se você tem um salão e você tem vários funcionários, você não pode chegar lá e gritar com todo mundo. Eles vão embora. Sim. Você tem que compreender que eles podem ter um problema em casa. Você tem que ouvir o que eles têm a dizer. Eles não querem simplesmente ser um robozinho dentro do salão. Então, isso mostra o quanto os papéis mudaram, Sim. quanto a sociedade mudou e o que são as exigências das pessoas. Aí você vê as pessoas querendo ser poderosas. Eles querem ser Jack Welches, quando isso não serve mais para a sociedade. Não serve mais. É uma outra realidade. Eu falo que ficou chato hoje. Porque assim, até quando eu vou... hoje eu trabalho com poucas pessoas no meu ateliê. Mas eu já cheguei a ter 18 pessoas trabalhando comigo. Eu tenho que tomar cuidado a forma que eu me comunico com a pessoa, porque senão ela pode me processar porque eu falei uma coisa para ela. Ele está indo para o excesso do outro lado. Isso. Então, assim, por exemplo... O mimimi. O mimimi. Eu trabalhei com homens e mulheres, né? E eu trabalhei num salão com homossexuais. E eu tinha que tomar cuidado com a palavra que eu ia usar para falar com essa pessoa, porque senão ele achava que eu era preconceituoso. Então era bem complicado. Teve uma vez ainda que um falou assim para mim, um colaborador: você é preconceituoso sobre homossexualismo? Eu falei: não, você trabalha comigo. Aí ele falou: não, é porque eu vi você comentando com uma cliente e tal. Eu falei: calma aí, eu ter preconceito é uma coisa, agora eu queria na minha casa é diferente. Eu tenho 2 filhos homens, isso eu não quero na minha casa. Aí ele olhou assim: isso é preconceito. Eu falei: não é preconceito. Se eu tivesse preconceito, você não trabalhava comigo. Aí ele: então tá bom, então. E aí ele acabou saindo do salão por conta disso. Porque ele achou que eu tinha preconceito em cima. Então esse mimimi, às vezes, atrapalha a gente. É que esse preconceito, muitas vezes, é tão enraizado que a gente não percebe que tem. E Portugal, eu vi esses dias agora, que tem uma universidade em Portugal, eu acho que é a Universidade de Nova Lisboa, uma coisa assim, que está promovendo um curso chamado Existe Racismo? Qual o objetivo? É para eles tentarem limpar a barra deles de tudo que Portugal fez, que era racismo. Sim. E agora dizer que existe racismo... Que pergunta mais idiota. Como
Claro que existe racismo. É mais do que evidente que existe. Eu moro num condomínio em Itu. É de alta classe, de nível altíssimo, etc. Quantos negros tem morando lá? Negro não tem nenhum. Tem algumas pessoas que são Morenas. pardos, que se chama, que eu acho o nome horrível. Por que não tem mais? Aí eu comecei a perceber. Não é somente que eles são rejeitados. Não é porque eles não podem. Então o pessoal vai dizer, não, mas nós não estamos proibindo negros de terem casas aqui e comprar um terreno. Só que, se você for morar lá, você não vai ser incluso. Nossa, que forte é isso em 2024. Então, por que eu vou querer morar num lugar onde eu não vou ser aceito, não vou ser incluído nesse contexto. E aí existe o preconceito. A mesma coisa acontece com homossexual ou transexual, pior ainda. Sim. Você fala, eu não tenho preconceito. Mas se você não aceita conviver com essas pessoas, já começa você já está começando a ter problemas. Isso mesmo. E a mesma coisa acontece com a mulher. Você imagina, lá onde eu moro, tinha um grupo que fazia um happy hour, um jantar toda semana. Aí convidaram para a gente participar. E nós fomos lá. Tinha mesa só de mulheres e só de homens. Eu olhei para a Sônia olhou para mim e falou, o que é isso? E jantamos aquele, mas eu não vou querer conviver pessoas que separam mulheres e homens. Por que eu não posso ter amizade com uma mulher? Por que não? Não, você não pode ter amizade porque aí vai abrir as portas para você ter um caso com ela. Aí é caráter, né? Então, se eu tenho uma amizade com um homem, eu posso ter caso com ele? Não, é diferente. Por que é diferente? A mulher não é uma pessoa? Por que eu não posso conversar com a mulher, aprender com uma mulher, ter relacionamento com uma mulher que não seja amoroso ou sexual? Não, na cabeça das pessoas, grande parte das pessoas continua sendo que você não pode ter. Então você vai num trabalho, não, mulher é visto como mulher. Aí, mas o papel dela não é mulher. O papel dela é ser gerente ou a secretária ou a diretora. Diretora do ambiente lá. E aí quando ela é mais autoritária, que ela vai dar uma bronca no homem... Ele se sente mimimi. É isso aí. A mulher não pode fazer isso comigo. Por que ela não pode fazer isso comigo? Ela está só cumprindo o papel dela. Ela está dizendo o que tem que ser feito. Isso aí. E o homem tem que aceitar que não é uma mulher. É uma pessoa, é a chefe, é a diretora, diretora de propaganda, é a diretora de marketing, é o que seja. É gerente do banco. Eu conversando uma vez com o pessoal que tomava conta da minha rede social, eu falei assim para a dona da empresa, quem está escrevendo é homem ou é mulher? Aí ela falou, o título são os homens. Eu falei, passa para uma mulher, por favor. Ela falou, por quê? Eu falei, porque mulher tem mais sensibilidade e é mais observadora em erros de português. Bem, nem vamos entrar em erros de português. Porque... E aí foi quando deu certo. Ela falou, nossa, Fernando, que observação. Eu falei, tem coisas que mulher tem que fazer, não tem jeito. E tem coisas que homem tem que fazer. Não dá para colocar para mulher para fazer força, porque não vai. É coisa de homem. Né? E esses papéis estão se invertendo. Você falou de uma coisa
sobre Portugal, e eu queria aproveitar essa deixa aqui que você deixou no ar, sobre quando Portugal chegou no Brasil, né, e passou um tempo, os senhores feudais, né, eles usavam aqueles cabelos enroladinhos, né, eles usavam uma peruca, né? Sim. E então, desde daquele século, né, os homens já eram vaidosos, né? Eu até falo que a escova foi feita para o homem, não foi para a mulher usa de atrevida, né? Porque eles que usavam os cabelos todo encaracolado, né? A mulher usava geralmente uma peruca, né? Uma peruca. E eu estava lendo, né, sobre os senhores feudais, então, para eles se comunicarem que eles eram os senhores feudais, eles usavam, né? Até os da corte usavam, né? Aquelas peruquinhas que tinha o cabelo todo enroladinho, com a capa preta, né? Quando foi, Felipe, que o homem... não dá nem para falar, o homem sempre foi vaidoso, né? Quando foi que o homem deixou essa vaidade e agora ele voltou a ter essa vaidade? Olha, houve uma grande mudança no século XIX. 19. Você sabe que meu tataravô era um cabeleireiro? Seu tataravô? Nossa. Na Inglaterra. Eles chamavam hairdresser, né? Porque não cortava cabelo. Eles arrumavam o cabelo, penteavam cabelos, né? E era só de mulheres, então não tinha de homens. Então, no século XIX, houve uma mudança grande por causa da Revolução Industrial. E isso fez com que uma nova classe subisse. Então, essa classe que você referiu, que tinha os perucas, etc., eram os nobres. Os né? nobres, isso aí. E eram os nobres, então você tinha uma casta que era os nobres, que eram uma minoria, e eles dominavam toda a economia, dominavam a sociedade e tudo mais. Abaixo deles tinha uma pequena classe média, que eram pessoas que tinham uma loja, que tinha uma coisa, ou outra, que tinha sei lá, ourives, etc., que eram os classe média, ou que era cabeleireiro, como meu tataravô. Mas eles eram num nível social bem abaixo dessa classe nobre. Só que com a Revolução Industrial, começou a surgir uma outra classe, que eram de pessoas que tinham educação e que tinham criatividade, que começaram a usar tecnologia para criar indústrias. E eles começaram a ganhar muito dinheiro. Então, eles eram equiparados, ou até mais ricos, do que os nobres. E eles queriam ter o mesmo status dos nobres. Só que a cabeça dessa gente era completamente diferente dos nobres. Então, eles não tinham aquela coisa de ir trabalhar, por exemplo, é difícil entender isso, mas trabalhar para essa classe, que era dos nobres, era considerado abaixo deles. Não era coisa que eles chamavam, não é coisa de gentleman. Um gentleman, ele não trabalhava. Ele não arregaçava as mangas, ele não trabalhava. Ele cuidava das suas propriedades. E ele vivia das rendas que era da exploração de outras pessoas. Basicamente era isso. Tem um seriado chamado Bridgerton, que ele escreve muito bem isso que você está falando. Só que Bridgerton, eu me irrito porque é uma desvirtuação histórica tão absurda que... Mas é mais ou menos esse Mas raciocínio. ele confunde as pessoas, né? Mas essa mudança, eu acho que quem mostra melhor isso é como que chama é um filme que é sobre uma moça que ascende dentro da sociedade, porque ela é muito esperta, muito bonita, tem estilo, não sei o que mais, só que a luta dela para ser aceita, e ela nunca é aceita. Você não conseguia transpor essa linha. E eu fui para uma escola que era de
chamava-se Rugby School, que é onde tinha 400 anos, agora tem 450, onde criou o jogo de rugby. E a mentalidade continuava sendo basicamente essa. Só que a realidade estava mudando. Então, você tinha que trabalhar. Mas trabalhar queria dizer você ia ser um juiz, ia ser de uma profissão que não sujasse as mãos, vamos dizer. Né? E tinha os clubes, as pessoas dessas escolas, como Eton, Harrow, Rugby, etc., eram que conseguiam ir para as universidades de Oxford e Cambridge. E indo lá, eles faziam amizades e tinham os clubes onde se reuniam e faziam os negócios e tudo era concentrado em cima daquele grupinho muito seleto. Sim. Se você não entrasse nesse grupo, você ia ser prejudicado. E aí começaram a surgir as universidades muito boas, que não eram somente Oxford e Cambridge. Então, outras universidades que preparavam as pessoas tão bem quanto Oxford e Cambridge, e as pessoas começaram a ascender socialmente, porque começaram a ganhar dinheiro, e começou a bagunçar tudo. Mas um amigo nosso, que era um crítico de arte inglês, nos convidou para almoçar no clube dele, onde ele tinha esse clube. Chegamos lá, a mulher não podia entrar pela frente. Tinha que entrar pelas escadas de trás, que era a escada dos funcionários. E isso porque tinha aberto a possibilidade de a mulher entrar no clube. Então, mulher não entrava. Era um clube de homens. E nós ficamos horrorizados. Aí esse crítico ficou tão horrorizado que ela tinha que entrar, que ele subiu também por Ele trás. quebrou as regras. Quebrou as regras, porque ele faz isso absurdo. Mas isso, quando foi? Isso foi em 1977. Entendi. Não é muito tempo atrás. Isso era a realidade. E a realidade mudou muito rápido. Então, tudo que aconteceu nos anos 60, que foram as revoltas, na realidade, foi uma busca de ter uma liberdade de escolher seu próprio caminho. Eu não tenho que me submeter às regras dessa classe. Por que eu não posso fazer o que eu quero? Quando eu decidi ir para a faculdade nos Estados Unidos, eu fui tratado como um traidor. Toda semana, porque era um internato, né? O diretor, que era um professor da casa onde eu morava, me chamava e me dava um sermão de como eu tinha que me comportar, como eu tinha que fazer isso, porque como se eu estivesse indo para lá é porque eu era um marginal. Aí eu falei, já que ele acha que eu sou marginal, eu vou agir eu saí lá e fiquei bêbado um dia, fiquei lá e tal, e eu quase fui expulso mesmo. Mas eu não estava fazendo nada. O preconceito da própria universidade. Sim, não era a universidade, era a escola, né? Escola. É a escola. Loucura. Então você não pode... você tem que fazer o que é certo. Sim. E o que é certo? E aí isso se traduz na imagem. Você tem que ser um homem certinho, você tem que ser um homem de negócios, você tem que ser um homem que tem responsabilidade. Isso juntou-se à era vitoriana e a influência da Inglaterra é atroz, né? No mundo inteiro. Então você criou um padrão de comportamento dos homens numa classe média alta, que estendeu para toda a sociedade. E isso perdurou até os anos 60.
Aí, nos anos 60, é que liberou, vamos dizer que foi a grande o rompimento e que foi que todo esse movimento que começou bem antes de procurar ter a liberdade de escolha, e não era a liberdade de fazer o que você quer, é a liberdade de escolha, que Sim. é muito diferente. E o problema é que lá era fácil, porque eles estavam lutando pela liberdade de escolha. E quando atingiu essa liberdade de escolha? Aí fica a pergunta, o que eu quero escolher? Aí que deu a confusão toda na cabeça das pessoas. E aí que nós estamos nesse momento. Você tem a liberdade e as pessoas não sabem o que fazer com ela. Por isso que eles precisam de ajuda. Tem que fazer a pessoa refletir. Quem sou eu? O que eu quero realmente? O que eu quero expressar? E aí começa aonde? No cabeleireiro. Isso aí. No barbeiro. É aí que começa uma revolução fantástica que deveria começar nas escolas, mas as escolas vão depois. Nós temos o mesmo tipo de educação que se tinha em 1910. A aula é a mesma. É só replicada. Replicada a aula. Esses dias eu fui cortar o cabelo numa barbearia de um amigo e ele tem lá uma barbearia escola. Então ele ensina os meninos a cortar o cabelo. Uhum. E aí eu conversando com ele e a gente foi até eu convidei eles para ir numa instituição de dependente químico. A gente foi lá para cortar o cabelo deles. Uhum. E eu convidei esses meninos para ir comigo. E levei 2 deles. Uhum. E aí eles viram ali cortando o cabelo, tudo, e eles falaram... Depois a gente voltou, eu fui lá cortar o cabelo na barbearia. E aí o menino falou assim, nossa, o Kalel falou que você corta o cabelo rápido, corta bem, né? Que você corta o cabelo na tesoura, assim, assim, assim. Falei, eu aprendi, né? Eu não pulei etapa, não. Aí ele falou, é sério, Fernando? Eu falei, não, o corte de vocês é padrão. É maquininha do lado, em cima e é todo mundo sai igual. Aí ele falou, mas tem diferença? Eu falei, tem, senta aqui. Aí eu peguei uma caneta e comecei a riscar o espelho pra ele. Ó, seu rosto é assim, nesse formato. A barba você pode fazer assim. O que você quer passar pra pessoa? Você quer atrair ou você quer levar a pessoa? Tirar a pessoa de perto de você? Aí fui desenhando pra ele. Aí ele falou, nossa, Fernando, eu não sabia que dá pra fazer tudo isso. Eu falei, dá, você tem que criar pro cliente. Cada cliente que sentar na sua cadeira é uma pessoa diferente. Sim. Ele é único. Você tem que criar uma imagem única pra ele. Aí toda vez que eu vou lá cortar o cabelo agora, que é quinzenal, eles vão dar uma aula pra gente. Dá uma aula pra gente. Então isso é gostoso. Eu vejo, por exemplo, que se fala... começou a aparecer um monte de gente pondo pano na frente. Pano, tira e coloca. Tudo igual. Então pega um cara que tem cabelo comprido. E aí corta aquele raspadinho, tudo reto, topete e tal. Jesus... Não está vendo que esse cara com cabelo longo não é convencional? E você deixou ele... Não poderia ser mais convencional do que você deixou. Você deixou uma imagem contra a qual nós rebelamos nos anos 60. Agora está todo mundo impondo isso em cima do homem. Está anônimo. Se tornou uma pessoa anônima. Por quê? Porque é mais fácil você controlar as pessoas assim. Então você está criando um exército de pessoas que acham que querem ser fortes. Mas pensa comigo. Quem tem poder? Pouquíssima gente tem poder. Então, o momento que você põe na sua imagem uma imagem com topete, tudo reto, de homem poderoso, você quer exercer esse poder. Você chega no trabalho, você tem que baixar a cabeça para o chefe. Você trabalha como, sei lá, caixa do banco e você está com aquela imagem. Você quer impor o quê? Em quê? Em quem? Você vai sair frustrado. Vai. E aquele poder frustrado vira agressão.
Então começa a brigar no trânsito. Chega em casa, começa a ser agressivo com os filhos, com a mulher. E só vai estragar a vida dessa pessoa. Ela não quer isso. Ela acha que quer porque foi colocado esse chipzinho na nossa cabeça que tem que ser poderoso e viril. Tem que ser alfa. Isso aí, a palavra alfa. Quem que tem que ser alfa? Nós não somos animais mais vivendo um bando onde que você vai ser o poderoso mandando nos outros. Poder hoje é você ter ideias. Poder é ter criatividade. Quem são as pessoas que são poderosas? São as pessoas que criaram algo. Faz diferente. Cria soluções. Que cria soluções. Não é uma pessoa que manda. É a pessoa que cria, que tem, que lidera. Liderar não é mandar. É que tem gente que quer segui-lo por causa do seu exemplo. Sim. Aí que ele quer ir atrás. Só que tem medo. O Carl Jung, que é o psicólogo, psicanalista, que criou uma teoria dos arquétipos. Então, a teoria dele era que existem 2 arquétipos principais, que é a ânima e o ânimos. O ânimos é a porção masculina dentro da psique feminina. E a ânima é a porção feminina na psique masculina. E que ele já falava isso 60, 70, mais, nossa, quase 100 anos atrás, que tanto o homem tem que desenvolver esse lado feminino dentro da sua masculinidade, quanto a mulher tem que desenvolver esse lado masculino dentro da sua feminilidade. E esse é o grande desafio. Porque o que é quando isso fica desconexo, quando esse lado feminino não sai no homem, ele se torna um bruto. Ele se torna um tirano, ele se torna um cara violento, porque isso é desequilíbrio. Entendi. E a mulher, ao contrário, se torna submissa, aquela boazinha, aquela coisa que é o lado negativo da coisa. Um homem que tem isso equilibrado, ele mantém sua virilidade, vamos dizer. Mas ele não tem que provar isso para a sociedade. Não vai mostrar seus músculos. Não é músculo que mostra, que dá poder a uma pessoa hoje. O Bill Gates é musculoso. O Steve Jobs era musculoso. O Obama é musculoso. O Trump é musculoso. Muito pelo contrário. Né? Só que o Trump está ainda, por exemplo, preso àquele padrão de que ele tem que ser o machão. Isso aí. E ele está promovendo isso. Então você tem um grupo de pessoas que promovem esse pensamento que o homem tem que continuar sendo dominador, poderoso, não sei dono da razão. Dono da razão, impondo o que ele pensa e desconsiderando os outros. Eu vejo, você põe um grupo de pessoas, vou jogar tênis, você vê as pessoas competindo um com o outro. Ele quer ser o mais engraçado, ele quer ser mais ganhou mais dinheiro, que foi para o lugar mais incrível, que fez isso. Tudo é uma competição. Até numa conversa formal é uma competição. Não tem uma discussão de ideias. E quando começa a entrar uma discussão de ideias, começa uma competição. Eu tenho razão, você não tem.
Quem tem razão, né? Ninguém tem razão. Ninguém tem razão. Pessoal, a gente chegando aqui, ó, o episódio tá maravilhoso, eu não consigo nem parar quando eu tô falando com o Felipe fala tão bem que eu fico viajando o que ele vai falando. Mas se você chegou até aqui no nosso episódio, eu vou pedir para você curtir, compartilhar e se inscreva no nosso canal. O Felipe também tem a rede social dele lá, né, Felipe? Sim. Também tá no YouTube, o Felipe. Também tem um podcast que fala sobre visagismo, que é bem bacana. Cada dia tem uma... Qual é o dia, Felipe, do seu episódio que vai no ar? Ele vai ao ar domingo, 7 horas da noite. Domingo, 7 horas da noite, ao invés de assistir aquele programinha que dá uma depressão quando você escuta lá aquela musiquinha que tá acabando a semana, você assiste o programa do Felipe. E eu vou deixar uma dica para vocês. Em todos os vídeos do Pod Beleza, que vai ao ar terça-feira, 20 horas, embaixo desse vídeo tem a descrição dos cursos que a gente vende online. É só você clicar lá na descrição que vai abrir. São 3 cursos que a gente está disponível lá na Hotmart. Tem o Como Fazer no Chanel Perfeito, com o Fernando Pascoal. Colorimetria, com o Fernando Pascoal. E os 7 pilares de salão de alta performance que a Gislaine escreveu para vocês. Então, não perca tempo. Clica aí já e vai lá na Hotmart para vocês comprarem o curso, beleza? Vamos voltar aqui, Felipe. Recadinho dado. Só mais um recadinho para vocês, galera. Para não esquecer. A gente mudou o cenário, porque é Novembro Azul, e a gente está gravando num cenário mais masculino, e esse cenário fica aqui no Castancast, que fica aqui em Alphaville. Então, se você tem um conteúdo para gravar, ou quer gravar o seu podcast, clica aqui no @ do Castancast, ó, chama eles aí que vocês vão adorar. São 3 ambientes diferentes para você gravar aqui. Vem para cá. Então, vamos voltar, Felipe, aqui na nossa conversa. Você está falando de educação, né? Que... Eu acho que a chave de tudo é a educação, que tem que mudar. Sempre foi, né, Felipe? E eu vejo, por exemplo, eu entrei nessa área da beleza porque eu sou artista plástico, não sou cabeleireiro, não sou maquiador, não sei tal. Mas a maquiagem é uma pintura do rosto, o cabelo é uma escultura do cabelo, né? O cabeleireiro que faz isso. E então os princípios são iguais. O que eu vejo é que a educação, a formação do cabeleireiro não mudou de acordo com a mudança da sociedade. Está basicamente a mesma coisa que era 50 anos, 60 anos atrás. Entrou novas técnicas, mas essencialmente não mudou. A base é a mesma. A mesma. Então, nos anos 70, você tinha a entrada de escova, você tinha a entrada de coloração do cabelo, mechas, etc., que complicaram tecnicamente a profissão do cabeleireiro, que 60 anos, 70 anos atrás era basicamente pentear o cabelo. Nem era cortar o cabelo. Depois entrou o corte e as pessoas meio entraram no corte intuitivamente, né? Aprender a fazer um corte, aprender a técnica de corte, ainda muita gente peca porque não teve formação correta. Mas saber executar o trabalho não é o suficiente mais. Então, volta àquela coisa, o que você quer expressar? Como descobrir isso do seu cliente? E isso é uma mudança radical em toda a profissão. E a outra coisa que, quando se fala de estilo, existia uma moda. Hoje não tem mais moda. Não. Então era fácil, 50 anos atrás, porque basicamente seu cliente queria a moda da época. Hoje não. Ele quer a moda dele, ou dela. E qual é a moda dela? Qual é o estilo dela? Como eu costumo dizer, eu lembro que a Glorinha Calil, em 75, ela escreveu uma coisa que falou assim, não existe mais moda. A moda é você ter seu próprio estilo. Bom, e qual é o meu estilo? Aí a gente vê várias coisas aí que é assombroso. Sim. As pessoas não sabem combinar cor, as pessoas não sabem combinar tecido.
formas. E aí usa tudo de qualquer jeito e acha que tá tudo certo. Porque não tem educação visual. Isso aí. Então, eu comentei isso num podcast agora há pouco, que nós vivemos um mundo de visual hoje. Isso é uma mudança enorme. E isso volta àquela questão primeira que você falou da vaidade. Há 100 anos atrás, não tinha offset, não tinha reprodução de imagens, não tinha... quando faziam uma reprodução de uma imagem no jornal, era por uma gravura. Aí que começou o offset e a possibilidade de ter mais facilidade de ter imagens dentro de uma revista. Não tinha revista, né? Tinha só jornais e para uma elite. Onde você via imagens? Não tinha outdoor. Não. Você via imagem na igreja. E você não tinha estilo. A maioria das pessoas não pensava em estilo, não pensava em moda. Moda era para os ricos. Hoje, moda é para qualquer um. A coisa mudou de tal maneira que eu lembro numa beauty fair, que eu fui para um encontro assim, anterior à realização do beauty fair, que reuniu os expositores e os convidados, os palestrantes lá. E uma pessoa que é de marketing, ele apresentou alguns números. Naquela época, isso não faz muito tempo atrás, deve ter sido 2008, 2009, por aí. Naquela época, a maioria dos salões tinha um foco na classe A. Classe A, classe AB. Naquela transição da pessoa porque descendo um pouquinho. Porque é isso que dava dinheiro. E ele falou, olha, vocês estão todos muito enganados. E ele mostrou uns números de como o mercado mudou. Que uns anos antes, o classe A representava quase metade do movimento do mercado de cosméticos, etc. E naquele ano, ele caiu para 20%. E a classe C, D e não, C? nem tinha o D ainda. O C estava C e o D estavam em acessão. Sim. E isso foi causado, muita gente reclama do governo? Daquele, como chama, do Bolsa Família. Bolsa Família. Mas tirou 60 milhões de pessoas da classe D e colocou na classe C. 60 milhões de pessoas, de repente, tiveram dinheiro. E eles explicaram que quando a pessoa está na classe D, a preocupação dela é com seus filhos, a mulher. Ela não se cuida. Ela não compra shampoo, não compra sabonete, muito menos batom, desodorante. Nada. No momento que ela entra no classe C, ela começa a pensar em cuidar de si. E nisso houve uma inversão gigantesca, que a classe C já estava sendo responsável por 80% do faturamento. Então, se você está focando na classe A, você está focando numa porção muito pequena das coisas. O mercado de luxo não se compara com o mercado da classe C. Sim. Classe média. Você vê, as grandes empresas, uma L'Oréal, é uma empresa de 100 bilhões de dólares. 60 bilhões, eu sei lá quanto. Mas hoje, bilhões e bilhões. Que hoje fabrica produto para todas as classes. E de A principalmente a para... D. Eles têm marketing em cima do A, que é o Kerastase. Kerastase. Mas eles ganham dinheiro com a classe C. Sim. Eles não ganham dinheiro com Kerastase. Não. Kerastase é status. É só status. E é uma enganação de você achar que você tem status, etc. É só para carregar a marca. Sim.
Desculpe, L'Oréal, mas É verdade. essa é a realidade. Não tô aqui para fazer média para ninguém. Mas não é só L'Oréal, é qualquer uma. Não, todas elas. Todas elas. Então, você vê a classe, o setor de beleza ainda fica focado no luxo, naquela coisa da coisa. Só que isso não é a realidade das pessoas. Não tem nada a ver. Então, você vai numa feira e você vê as apresentações, são apresentações em luxo. O que tem a ver com O público que eles estão pessoa que vendendo. é da rua? É. Que vai trabalhar todo dia, pega ônibus ou metrô, que é a grande maioria das pessoas. E que quer ter uma imagem, que quer ter um estilo, sabe que é importante a sua imagem. Então, é uma desconexão entre o que as pessoas querem e o foco das pessoas. Estão querendo transformar uma pessoa que tem um trabalho comum e que parar com uma pessoa da sociedade alta. Alta sociedade, Diretor de uma empresa. que usando uma bolsa Louis Vuitton, que é falsa, né? Ou um relógio Rolex, que não é relógio, só para dizer que ele tem status. É isso. E não tem nada a ver com a realidade dessas pessoas. Estão vivendo uma desconexão. E não tem realidade com a necessidade dessas pessoas também. E cria expectativas, as pessoas começam a gastar dinheiro em coisas que não precisam, em vez de gastar o dinheiro em coisas que precisam, que é ler, educação, cultura. Isso é que vai levar a pessoa para frente. Não é fazer espetáculo com sua imagem. É isso. Você não engana ninguém. Eu falo pra minha esposa que eu conheço pessoas que têm um aparelho celular e ela anda de ônibus. Mas o celular dela daria para ela ter comprado um meio de transporte. Porque ela troca constantemente o aparelho celular dela. Mas isso é influenciado pela cultura que ela está vivendo. Pela moda que ela está vivendo. Essa coisa do celular, eu estava reformando minha casa, o pedreiro tinha um celular muito melhor do que meu. Eu falei, você sabe usar? Não tenho a mínima ideia de como usar. Mas está usando. Mas ele tem. Ele tem lá para mostrar que eu tenho um Apple, não sei o que, tal, que na época era Apple 5, Apple tal. Olha, eu gastei 4 mil. E quanto você ganha por mês? 4 mil. Então, é isso. Você se enrosca totalmente para comprar um aparelho que não vai fazer diferença nenhuma para você. É isso. Ou sapato, ou tênis, ou uma roupa. Mas se a pessoa vai comprar um livro, ela acha caro o livro. Acha caro. Né? Livro no Brasil é mais caro do que deveria, porque não produz tanto quanto deveria. Sim. Porque as pessoas não leem tanto quanto precisam. É isso. Sabe que eu vi que uma pesquisa, isso vai assustar as pessoas. Saiu uma pesquisa nos Estados Unidos, isso é Estados Unidos, 57%, quer dizer, mais da metade das pessoas nos Estados Unidos não conseguem ler melhor do que uma criança de 11 anos. Uau! São analfabetos funcionais. Sabe qual é a porcentagem no Brasil? Deve ser 70%. Hoje está uns 80%. Não, é 70%, me parece. 70%. Quer dizer, de cada 10 pessoas, somente 3 têm a capacidade de se expressar, de entender o que está sendo dito. Então, por exemplo, eu falei agora uma coisa que grande parte dos brasileiros não entende. Eu falei de porcentagem. Eu falei de 57%. E a pessoa nem sabe fazer comparação. Por que eu falei mais a metade? Porque mais a metade eles vão entender. 57%, grande parte, não entende.
E se a pessoa que está ouvindo não entende porcentagem, tem que estudar. Tem que estudar. Eu vou dar agora os créditos para a Gislaine, porque a Gislaine que me colocou na leitura. Eu era muito ruim de leitura, muito ruim. E é fundamental, né? E ela me inseriu nesse contexto de leitura. A Gislaine lê muito. A Gislaine, ela consegue ler 2, 3 livros ao mesmo tempo. Às vezes eu chego em casa, semana passada eu acordei, e ela, era umas 6 horas da manhã, ela estava lá na mesinha, estudando. Eu falei, oxe, acordou ela, acho que ela perdeu o sono. Ela estava com a Bíblia, um livro e um caderno. Comparando o que ela estava lendo num livro com a Bíblia e anotando para as aulas dela. Então, e eu lê todos os dias. E meu filho tem o hábito de ler. Isso meu filho de 12 anos. vai fazer uma grande diferença. Ele adora ler. Leitura. Isso é fantástico. Porque ler faz você refletir. Então, o que ele chama de mídia quente. Mídia quente é a mídia que você consegue absorver uma informação e refletir ao mesmo tempo. Entendi. Mídia fria é aquela mídia que você é de espetáculo, que cria uma sensação, um auê, mas você não reflete. Ele entra e sai. Então você engole aquilo, ele afeta você, mas você não consegue refletir em cima disso. E o livro é gostoso que você está lendo, você está imaginando a história, né? Você está criando um contexto na sua cabeça. Sim. Isso é muito gostoso. Então, nós estamos num mundo de espetáculo. As pessoas, eu vejo muita gente falar, mas pelo que você criou, porque eu realmente criei, não criei a palavra visagismo. Isso é importante que as pessoas entendam. Eu criei uma teoria chamada Image ID, que me levou 30 anos para criar. 30 anos, não é? É 30 anos. E é uma associação de teorias científicas com linguagem visual, conceitos de beleza, etc. e tal. É de muito estudo, muita prática de testando, etc. Quando eu vou expor isso, quando eu coloquei isso no mundo em 2003, era uma novidade tão grande que as pessoas ficaram atordoadas. Ainda assim, o aluno, quando faz o curso, ele fica atordoado, porque ele fala, nunca vi. É muita informação. É muita coisa. E o problema é como é que você vai divulgar isso. Então as pessoas falam, mas eu vejo pessoas que falando de visagismo que tem 2, 3 milhões de seguidores. Você deveria ter. Eu falei, eu poderia muito facilmente ter se eu fizesse espetáculo. Mas no momento que eu faço o espetáculo, eu tiro, eu destruo o conteúdo do que eu estou dizendo. Então, espetáculo é superficial, se não for raso. Que raso é que não tem conteúdo. Superficial é que fica na superficial daquilo que tem conteúdo, né? Mas o que se vê é raso. Não tem conteúdo, não tem substância. Então, o que acontece? Em 2003, 2004, comecei a mostrar isso. E o que tem? Como você falou, tem análise do rosto. Então, eu faço a análise do rosto. Fernando, você tem o rosto hexagonal, de lateral reta. Isso quer dizer que você tem as linhas de retas aqui, que são de retidão, mas você tem as linhas inclinadas, que são de dinamismo. Você é mais dinâmico, o seu rosto é mais de linhas inclinadas. Então, isso mostra que seu temperamento deve ser desse tipo. As pessoas falam, como você faz isso? Você é um mago, não sei o quê. Tá aqui, né, Felipe? Esse nem tanto, o outro é mais. O azul, né? O azul tem mais. Tá aqui, né, Felipe? É só a pessoa adquirir esse livro, né? O azul é melhor começar. Começa pelo azul, depois vem para esse. Depois esse é mais técnico. Então, o que eles queriam? Queriam fazer espetáculo em cima disso. Então, fica espetáculo, que é análise do rosto. O cara deu uma pinceladinha
E aí as pessoas acham, aí uma maquiadora fez um curso que eu ensino a fazer leitura do rosto, e aí você sabe o que fazer para a pessoa. Eu sei seu temperamento, mas não sei como você está usando, então não adianta só saber o temperamento. E aí eu falei, não vou fazer isso mais. Aí eles querem fazer espetáculo em cima de você, que você se torne um astro, uma coisa, uma figura, etc. Ficar fazendo dancinha, sei lá o quê. Não, eu não vou me fazer de palhaço da corte. O meu espetáculo é o conteúdo do que eu criei. Que é maravilhoso. E que a pessoa, quando faz o curso, tem que se apaixonar pelo conteúdo. Não pelo jeito que eu estou expondo aquilo. Não pelo o jeito como estou expondo, é para fazer com que o conteúdo se torne um espetáculo. Aí as pessoas falam, eu não gosto de curso online. Por quê? Porque 90% dos cursos online são espetáculo. Então o conteúdo fica à margem. A luz da filmagem é uma luz como se fosse a mesma luz que se usa para fazer um reel no Instagram, que é para chamar atenção. Mas educação não é isso. Não é isso. Você tem que ter uma coisa calma, você tem que poder refletir, parar, pensar, refletir sobre tudo aquilo, processar aquilo. Aí as pessoas falam, e aí o que acontece? A Hotmart tem uma pesquisa. Você sabe que só 10% das pessoas terminam cursos. Termina o curso, verdade. Curso online. Não é porque online é ruim, é porque os cursos estão feitos de forma errada online. Aí não consegue ter retenção das pessoas. Não, retém. Mas meu curso tem 70% de pessoas que terminam e conseguem passar o exame, porque eu tenho um exame no final. No final tem um exame ainda. Tem, não é um exame facinho. Tem que estudar. Tem que estudar e tem que reter. Entendi. 70% consegue terminar e passar. Tem pessoas que não terminam por quê? Porque eles falam, eu tenho um curso de 1 ano. Então eles falam, eu vou deixar isso para os últimos 3 meses. Sabe, vai empurrando com a barriga. Vai empurrando. Quando chega a 3 meses, não tem tempo. Entendi. Porque é um estudo, é uma formação. É estudo e prática, estudo e prática. Então, você tem que... É uma formação. Sim. Você pode fazer em 3 meses, mas você não vai reter nada. E você vai correr. Porque isso não é estudo. Estudo é uma coisa de estudar. Sim. Leva tempo. Não é decorar, você não estudar. Aprende a cortar cabelo em 2 semanas. Não. Eu posso ensinar a pessoa, eu que não sou cabeleireiro, posso ensinar qualquer um em 1 hora quais são os princípios de corte de cabelo. Mas a pessoa não vai aprender a cortar o cabelo. Porque não vai pôr a mão na massa. Isso. Pode ter, teoricamente, o que se tem que fazer. É como segura a tesoura, quais são as elevações, quais são os ângulos de corte, como que é o princípio de tirar volume, como você tira uma mecha, etc. E tal. Isso é técnica. Não é um bicho de 7 cabeças. Verdade. Mas você tem que treinar pelo menos 1 ano para dominar aquela técnica. É bem isso. Eu falo que tudo que eu aprendi, eu coloco em prática. Felipe, como que as pessoas fazem para adquirir o seu livro e os seus cursos? Deixa para o pessoal. É no site, visagismo.com.br. O livro está nas livrarias. Eu tenho uma parceria com a Amazon, então se você entrar no meu site, legal, tem a área dos livros e você vai ter os links direto para a Amazon. E também tem uma seção lá dos livros que são toda a bibliografia
do curso, porque é uma bibliografia muito extensa. E as pessoas podem ter os links direto para a Amazon para comprar os livros que são da bibliografia. Isso aí. E tem a bibliografia da filmografia, porque eu indico muitos livros também. E lá também tem toda a seção do curso, que a pessoa entra lá, vê como que é o curso, como tal, e faz a inscrição online, e estão abertos constantemente. E nós fizemos agora, desde 6 meses atrás, mais ou menos, nós mudamos para fazer uma opção de 6 meses, e baixamos o valor consideravelmente, porque a gente vê que a pessoa precisa ter uma certa urgência para fazer o curso. 6 meses você faz o curso. Mas dedicando. Mas você tem que começar desde o início. Isso aí. Gente, a gente está indo para o final aqui. Eu vou pedir para o Felipe deixar uma mensagem para vocês. E aí a gente vai terminar esse episódio, que eu acredito que foi um conteúdo maravilhoso. Falamos de tudo um pouquinho, né, Felipe? Sim. E não perca tempo. Vai lá na página do visagismo.com.br e acessa para você adquirir o curso do Felipe. Felipe, eu queria que você olhasse nessa câmera aqui de frente com você. Manda um recado para essa galera. O que eu posso falar? Tem tanta coisa para falar, mas eu acho o principal é procurar as coisas que têm conteúdo, que pesquisar. Eu vejo muita gente falando de visagismo. Não vá pelo que está sendo falado nas redes. Vá na fonte, vai ver o que é o visagismo, qual é a extensão e a profundidade disso, porque vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida. Só que você tem que estudar. Pode ser agora, mas eu não preciso disso porque eu estou ganhando dinheiro. Essa não é a questão. O mundo está mudando, como o Fernando falou. O homem está mais vaidoso. Por quê? Porque compreende que sua imagem é importante. Ele quer expressar quem ele é. Ele não quer o padrão mais. A mulher quer isso. Mas você tem conhecimento profundo de como tudo isso funciona. Aí sim você pode orientar seu cliente corretamente. E isso vai traduzir em dinheiro, fidelização, referências e ascensão profissional. É isso aí. Perfeito. Felipe, obrigado por mais uma vez atender nosso convite. Obrigado por me convidar. Foi maravilhoso. Espero que a gente voe com esse episódio de novo. Tá bom? O primeiro foi maravilhoso. Bom, né? Se você que não assistiu, volta lá. Foi um dos primeiros que a gente gravou. Foi maravilhoso o episódio. Bastante conteúdo também. Isso. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, Fernando. Deixa um abraço para a Gislaine. Deixa sim. Pessoal, esse foi mais um Pod Beleza. Espero que você tenha gostado. Eu vou pedir mais uma vez, curte, compartilhe e comente esse episódio. Até a próxima.